Assalamu alaikum, bem-vindos ao Além das Pirâmides. Vou contar para vocês aqui resumidamente, porque vocês sabem que é difícil falar certos assuntos aqui no YouTube, porque eles estão sempre cortando por causa do tema. Não é fácil. Então eu vou resumir aqui dois causos bem chatos que aconteceram agora no final de abril, maio, e já foram, um deles pelo menos já está sentenciado. Bora lá? O primeiro caso que eu vou contar para vocês já devem ter ouvido em algum outro canal por aí, mas me pediram para eu contar aqui a versão, então eu vou contar o que aconteceu. É que uma moça de 29 anos tinha um filhinho com 5 anos e ela estava já separada do marido há uns 4 anos. Ele era de outra província e parece que ela nunca se deu bem nem com os pais dele, principalmente com o pai, estava em atrito ali, e ela não queria morar lá na cidade onde ele estava. E ela fez tudo para que ele voltasse, mas ele disse que era impossível, porque ele tinha lá toda a vida dele, todo o trabalho dele, e ele não podia fazer isso. E então eles resolveram de comum acordo, e ela prevaleceu até nessa decisão, e resolveram se separar, e ela estava morando sozinha com esse filhinho de 5 anos. Ora, o que aconteceu? Resumindo, esta senhora se encontra atrás das grades porque ela resolveu pôr fim à vida do próprio filho. E como ela fez isso é que é a maneira mais chocante. Ela resolveu apenas cozinhá-lo. É verdade, ela com a própria arma, ela bateu na cabeça 3 vezes e depois disso ela resolveu desmembrar as partes, colocou algumas em baldes e resolveu que esta parte aqui toda de cima ela ia cozinhar. Pois é, e ela cozinhou junto com outras carnes, fez ali uma bela de uma sopa e resolveu realmente provar essa sopa. Ela comeu, realmente. Ela foi um pouco agressiva demais, né? Então, e como é que isso foi descoberto? Eles não são bem constantes. Algumas notícias dizem que foi o tio, outros dizem que foi o filho do tio que entrou, graças a Deus, na hora que ela estava lá ainda em preparos, e ele encontrou vários baldes na cozinha e tropeçando ali. Tudo isso se deu na província de Al-Sharqiya, ali para o norte do Cairo. Já saindo do Cairo, ali ao norte, temos essa província com algumas aldeias, alguns vilarejos, e foi aí que ela fez toda a sua culinária, digamos assim, seus preparos gastronômicos, não é? Eu tenho que falar dessa forma ridícula, mas vocês sabem por que eu estou falando dessa forma. Me desculpem. A situação é descabida, hedionda e absurda, mas foi o que aconteceu realmente. O pai alega que tinha mantido contato com a criança o tempo todo, mas com muita dificuldade porque ela evitava esse contato. Ele sempre buscava o direito dele de visitar, ele pagava pensão, ele diz que ele fazia tudo que ele podia para o garoto, levava presente, levava tudo, e mesmo assim ela fazia uma alienação. Ela, quando foi para a cadeia, ela confessou lá que ela fez isso porque ela sofria de doença mental. Disse que ela não tinha intenção, mas ela fez isso porque ela estava completamente fora de si, realmente, para fazer um ato desse. Eu não acredito que ela esteja perfeitamente normal, mas ela passou por avaliação psiquiátrica, avaliação médica, e foi detectado que ela não sofria de nada grave, mentalmente grave. Ela não tinha nenhuma doença de base e não fazia uso também de substâncias ilícitas que pudessem provocar uma perda de consciência naquele momento em que fez aquilo. Ela, surpreendentemente, ela confessa que ela comeu todas essas partes porque ela acha que assim, dessa forma, a criança ficava sempre com ela, que de uma certa forma a criança voltaria para o seu ventre e que dessa forma a criança ficaria com ela para sempre. Então o pai disse que ela sempre o impedia de ver o filho, não é? E enfim, ele lutou contra isso, mas era sempre muito difícil, até mesmo o convívio com a família dela, conversar com a família dela não era fácil. Ele disse depois também que ele queria ir ver, né? Quando ele soube de tudo, ele foi para entrar para ver, mas a polícia não deixou ele ver aquela cena horrível. O pai é decisivo e fala sempre que ela tentou afastá-los e implementar o ódio entre o filho e o pai. Mas como ele tinha apenas 5 anos, eu acredito que isso é difícil às vezes
fazer a cabeça de uma criança completamente, né? Ela ainda estava em crescimento e acho que ela não estava vendo sucesso nisso, né? E viu que o filho ainda estava sempre muito ligado ao pai e ela quis cortar esse elo dessa forma mais cruel possível. O pai, ele diz, eu não me recusei a terminar o casamento assim que ela quis, eu não me impus. Até porque ela tinha 29 anos, ela deve ter casado com uns 24, por aí, e ele já é um homem mais velho, ele tem uns 30 e poucos, digamos que eles têm uns 10 anos aí de diferença ou mais. E ela depois, no final, ela confessa que o que ela queria era se libertar e se vingar, tanto do pai da criança como da família dele. Então, no final, ela termina tudo com, eu queria desta forma fazer com que ele vivesse dentro de mim para sempre e ele retornasse para o meu ventre. Estranha história, não é? Estranha maneira de pensar. Isso tudo, como vocês sabem, causou uma grande comoção aqui no país e os jornalistas declararam que tais pessoas elas deviam ser colocadas em hospitais psiquiátricos para serem tratadas com terapia e que essa mulher não pode ser normal. E esse tipo de crueldade, esse tipo de atitude não reflete o comportamento do povo egípcio. Agora ela aguarda julgamento, ela foi considerada completamente sã, então esse foi o primeiro caso, não posso me alongar mais porque também ela está aguardando julgamento e com certeza ela vai pegar pena capital. Para continuar então a sessão de coisas estranhas, um homem em Tanta, ele resolve pôr fim à vida da sua esposa 48 horas, 3 dias após o seu casamento, porque ela se recusou a ter relações com ele. Esse homem, em Tanta, ele tinha casado e não tinha paciência com a sua noiva, não é? Ele diz que ele tentou de tudo e, de acordo com os relatórios, isso tudo aconteceu em maio e ele foi capturado, com certeza, e ele compareceu já a uma primeira sessão aí com o juiz em maio. E ele teve a sua detenção renovada, ele pegou e resolveu pôr fim à vida de Aya Sherbini. Ela tinha apenas 18 anos. Ele disse que estava farto e cansado, que não podia mais ser paciente com ela, de acordo com as suas declarações perante a promotoria em Tanta. Esse caso se passou em Tanta, bem mais ali entre Cairo e Alexandria, temos essa cidadezinha aí. Em 2 ocasiões, ela se negou a ter relações com ele, porque ela casou, como vocês sabem, quase todos aqui se casam virgem, praticamente, e eles vão despreparados. A menina estava com medo e, às vezes, também não é a primeira que ele vai conseguir, não é? Ele disse em tribunal que ele fez isso por causa que ele estava tentando obter o seu direito religioso. Ele estaria pressionando a vítima também a cometer atos considerados inadmissíveis na religião, segundo a irmã dela, né? E vocês devem se perguntar, mas que atos são esses inadmissíveis no islamismo? É simplesmente muito fácil de saber isso, né? Eu já falei aqui algumas vezes, mas assim, superficialmente. Mas vocês sabem que tudo que é contra a natureza humana é contra a religião. Segundo as informações, Mohammed era um sargento da polícia de 34 anos. A menina tinha apenas 18 anos, gente. Com certeza, ele talvez até fosse mais experiente do que ela, né? Um estudioso aqui da instituição religiosa Al-Azhar, ele disse no canal de televisão que não existe esse direito religioso de um homem no Islã. E que Deus disse que o relacionamento entre um homem e uma mulher é baseado em amor e em misericórdia. Se aconteceu algo fora disso, ele só tinha que entregar a menina ou desfazer o casamento, mas não cometer o ato que ele fez. E pensem vocês, isso não é um caso isolado. Só no ano passado, houve vários relatos de casos semelhantes de feminicídio e violência doméstica. O Centro de Estudos rastreou 151 casos de feminicídio e de meninas, mulheres que puseram termo à própria vida. Para não dizer aquela palavrinha lá, vocês sabem, né? O YouTube não me deixa contar direito as histórias, esse é chato pra caramba. A mãe da noiva, ainda assim, ela acrescentou a um jornal aqui, o Cairo 24 Horas, ela pediu paciência à filha nos primeiros dias, porque ela estava no início do casamento, e todo casamento é complicado, é difícil para ela ter paciência, e lá deu algumas instruções para ela. Mas mesmo assim, ela não conseguiu nesses 3 primeiros dias, e eles discutiam muito.
Eles encontraram ela dentro de casa, porque quando ele acabou lá de fazer tudo o que ele fez, né, deixou ela caída no quarto, ele telefona pro irmão dela e manda ele vir, dizendo que ela estava muito cansada, fadiga, que ela estava com uma fadiga muito grande. O irmão, assim que entra na casa, o suspeito foge. E o irmão deu com ela já naquele estado que não havia mais nada a fazer. Testemunhas e vizinhos disseram que eles brigaram a noite inteira, que ouviram eles discutindo durante toda a noite. E logo após tudo isso, a polícia conseguiu capturá-lo, pegá-lo, e ele confessou a autoria. E eles estavam noivos, pessoal. Eles estavam noivos, ficaram noivos 8 meses antes de tudo acontecer e casaram. Tinham casado há 2 dias, no máximo. Né? Tinha passado apenas 48 horas. Então o tribunal da cidade de Tampa condenou ele. E ontem saiu já a primeira sentença de que ele, é claro, vai à forca. Vamos ter mais uma execução. E isso está sendo muito constante, porque as pessoas não estão temendo mais a lei. Então ontem foi emitido a sentença de pena capital para esse sujeito. Não é? Enquanto o primeiro caso, a moça ainda está aguardando a sentença, esse já foi sentenciado e agora aguarda somente aqueles trâmites que passa pelo grande religioso também, para ver se está tudo de acordo com a religião, e é marcada a data da sua sentença final, da sua execução, mas eles não avisam, eles muitas vezes, para não chocar a família, eles avisam só já com 1 dia ou 24 horas de antecedência e entregam depois tudo para que o funeral aconteça. E é isso por hoje. Muito obrigada por vocês terem assistido. E agora um pequeno adendo aqui, minha opinião, é que assim, eu queria vir contar muito mais casos, mas vocês sabem que é muito difícil nós falarmos de certas coisas, a não ser que o canal comece a ter muita visualização disso, depois passamos a conseguir certas liberações do YouTube para falar sobre esses tipos de casos difíceis, casos graves que acontecem em todo lado e que é notícia. Mas torna-se difícil a gente tentar explicar uma coisa que aconteceu e que está em todos os jornais, e o YouTube, ele corta todas as nossas monetizações ou até não libera o vídeo se caso for algo mais grave ainda, por nós informarmos. Então, às vezes eu comento lá no meu Instagram, se vocês não me seguem ainda no Instagram, façam um favor, a casa é sua. Estou lá para tirar as dúvidas e é lá que vocês conseguem conversar comigo direto, tá bom? Aqui é difícil, às vezes não temos aqui uma maneira de comunicação direta a não ser pelos comentários. Deixo aqui meu sincero agradecimento a todos vocês que perdem um pouquinho de tempo e vêm aqui ao canal saber um pouquinho mais do Egito. Muito obrigada e até o próximo vídeo.